Eu sei o quanto é difícil ser ectomorfo. Você come pra caramba e ainda consegue perder peso. Você treina pesado e não vê resultado nenhum. Eu sei de tudo isso porque eu sou ectomorfo e vivi anos da minha vida sem resultado. E foi depois de muito tempo errando e acertando que eu aprendi algumas coisas que realmente funcionam. Pra fazer esse vídeo, eu também parei e fiquei um tempão pesquisando tudo que tinha no YouTube sobre esse tema. E eu finalmente consegui montar uma rotina fácil e barata que você pode implementar no seu dia a dia pra ganhar peso e músculo rápido. Bom dia, eu acabei de acordar aqui, a gente já vai comer o café da manhã, mas a primeira coisa que eu queria te falar é que eu sei o quanto é difícil ser ectomorfo, cara. Eu passei por esse processo há muito tempo, então eu já treino aí há mais de 10 anos e eu sei qual que é a dificuldade que você pode ter. Eu sei o quanto é difícil você comer e não ganhar peso, eu sei o quanto é difícil você ir pra academia, treinar pra caramba e não ver o resultado chegar. Bom, então só pra você ter uma noção, eu comecei o processo de booking no dia 1 de janeiro de 2025, então eu tinha acabado de voltar de um processo de maratona, eu tava só correndo, eu tinha perdido muito peso, eu tava pesando 78 quilos, e depois de 4 meses eu engordei 14 quilos, então agora eu tô pesando 92 quilos. Então eu juntei tudo que eu aprendi nesses 4 meses de booking que eu fiz até agora, e eu também pesquisei muito no YouTube pra fazer esse vídeo, então eu pesquisei vídeos do Leandro Twin, vídeos do Paulo Musa, enfim, eu fiz uma varredura no YouTube pra montar uma rotina perfeita pra você fazer o seu melhor booking. A primeira coisa que você tem que entender é o que é um ectomorfo, né? Então a gente tem 3 biotipos principais. Tem um ectomorfo, tem um mesomorfo e tem um endomorfo. O ectomorfo, cara, o que você tem que saber é que você basicamente é uma máquina de queimar caloria. Então o seu organismo, o seu metabolismo, ele dificulta o processo de ganho de massa muscular. Você está sempre queimando caloria, então é muito fácil você ficar em catabolismo. Então não existe você ganhar peso sendo ectomorfo sem você ter um planejamento alimentar. Então prepare um plano completo para você seguir no passo a passo para você implementar isso. A primeira coisa que você precisa fazer em qualquer planejamento alimentar é calcular sua taxa metabólica basal, que basicamente é uma conta que você faz para entender quantas calorias o seu corpo gasta apenas existindo. Para fazer esse cálculo, eu deixei um link na descrição que vai fazer isso para você. No meu caso, são 2.000 calorias. Depois disso, calcula também quanto você gasta com exercício diário. Por exemplo, se você faz apenas musculação, você deve gastar mais ou menos 400 calorias por treino. Então, somando isso com a sua basal, você vai ter o seu gasto calórico diário, que no meu caso ficou 2.400. Depois disso, é muito importante você calcular quantas gramas de proteína você tem que comer por dia para ter hipertrofia. Mas toma cuidado com a quantidade de proteínas que você come, porque ao contrário do que muitos pensam, a proteína em excesso em um processo de booking pode até atrapalhar, porque ela é termodinâmica, ou seja, o seu corpo gasta energia para digerir ela. E isso pode tirar sua fome para comer o carbo, que é o que realmente importa em um processo de booking. Então, uma ótima quantidade para você ingerir é 1,8 gramas de proteína por quilo corporal. No meu caso, que eu peso 92 quilos, multiplicando isso por 1,8, eu teria que comer 165 gramas por dia. Isso já está de ótimo tamanho. Depois você calcula a quantidade de carbo diário, que vai variar de 4 a 7 gramas por quilo corporal. Então, algo que você pode começar a fazer é começar com 4 e se você não ver resultado, você vai aumentando. Depois você calcula a gordura, que é um cálculo simples de 0,8 até 1 grama por quilo corporal. Mas a pergunta que eu tenho certeza que você ainda tem é: quantas calorias eu tenho que comer por dia? Para chegar nessa resposta, você vai ter, na verdade, uma escolha. Você pode optar por 3 caminhos: um booking limpo, moderado ou agressivo. No booking limpo, você vai comer entre 250 até 300 calorias a mais do que o seu gasto calórico diário que a gente já calculou. O benefício do booking limpo é que você vai ganhar menos gordura no processo, mas vai demorar mais tempo para você ganhar peso. Você também pode escolher um booking moderado, que varia de 400 até 500 calorias a mais do que o seu gasto. Aqui você vai ter o equilíbrio entre ganho de músculo e gordura. A terceira opção é um booking sujo, que varia entre 600 até 800 calorias a mais. Esse processo vai ser mais rápido, mas provavelmente você vai ganhar bastante gordura no final e vai ter que fazer um processo de cutting por mais tempo depois. Então agora que você entendeu como você calcula suas calorias e como você faz um planejamento alimentar, vou compartilhar o que eu tô comendo no café da manhã, que é bastante coisa. Então uma dica que eu te dou, uma dica fundamental para você que tá fazendo booking, principalmente você que é ectomorfo, se você tem dificuldade de comer, são os líquidos. Cara, às vezes num shake desse aqui, eu coloquei, por exemplo, leite, pasta de amendoim, banana, aveia, você consegue bater muitas calorias que você precisa no seu dia. Então o líquido é o seu principal amigo. E a segunda dica que eu queria te dar com relação ao café da manhã é você tentar colocar bastante caloria. Eu sei que você pode ter dificuldade de comer, mas você vai ter muita dificuldade de tentar colocar essas calorias depois. Então eu vejo muita gente tentando fazer jejum de manhã porque não tem fome, e para você comer isso no almoço, lanche da tarde e janta, vai ser muito mais difícil. Então aqui, só para você ter uma noção do meu café da manhã inteiro, eu calculei aqui, tem 1.075 calorias, 57 gramas de proteína, 92 de carbo e 53 de gordura. Então eu tentei mesclar um pouco hoje, eu fiz uma panqueca proteica aqui, então eu coloquei banana, aveia, leite, coloquei várias coisas. Então esse é um exemplo de coisas que você pode fazer para tentar mesclar um pouco na sua rotina, beleza? Bom, acabei de terminar meu café da manhã aqui, eu vou começar a tomar um cafezinho agora porque a gente já vai pro treino daqui a pouco, vou só esperar dar uma digestão, e é sobre isso que eu queria falar. Toma cuidado com a quantidade de café que você toma no seu dia, e se você toma pré-treino também, toma cuidado com isso, porque você que é ectomorfo, cara, você já queima muita caloria naturalmente. Então o seu corpo, como eu falei, é uma máquina de queimar caloria. Se você tomar muito café durante o dia, ele vai acelerar ainda mais seu metabolismo. Então toma cuidado, não tô falando pra você não tomar café, só tô falando pra você não tomar em excesso, que vai dificultar ainda mais você bater o seu número de calorias que você precisa no dia, beleza? Bom, pessoal, estamos chegando aqui na academia agora, eu vou mandar um treino de braço.
e eu separei uma sequência de dúvidas que muita gente tem com relação a treino e como você pode fazer um treino efetivo sendo ectomorfo e estando em processo de booking, beleza? A primeira coisa que eu sempre faço quando eu chego na academia é me pesar, e eu já fiquei felizão que tá subindo o peso cada vez mais. A primeira dúvida que eu separei aqui é uma coisa que muita gente quer saber, é quantas vezes por semana treinar. Eu te diria que de 4 a 5 vezes está de ótimo tamanho, e que mais que isso vai fazer seu corpo mais ficar fadigado do que crescer de verdade. Então lembra que o descanso é tão importante quanto o treino. Uma outra dúvida que muita gente tem também é qual é a melhor divisão de treino para ectomorfo. Eu te diria que não tem a melhor, mas tem várias que você pode testar. Uma que funcionou muito para mim é a ABC, sendo A, peito, ombro e tríceps, B, costas e bíceps e C, perna completa. Depois disso você descansa. Testa aí e me fala se você curtiu. Mais uma dúvida que eu separei aqui seria quantas séries e repetições por exercício. Eu gosto muito de uma abordagem mais low volume, que basicamente seria você focar em até no máximo 3 séries por exercício, fazendo até 8 repetições. A chave para essa abordagem dar certo é você sempre trabalhar na progressão de carga. Sem a progressão, o músculo não tem por que crescer. A última dúvida que eu separei aqui foi quanto tempo você deve treinar por treino. Eu acho que não tem uma regra, mas eu diria que de 45 minutos a 1 hora já vai estar mais do que suficiente para você mandar um treino absurdo. Passando disso, você pode correr o risco de entrar em catabolismo. Então, às vezes eu vejo gente treinando 2, 3 horas na academia, eu acho que não tem nenhuma necessidade de você fazer isso hoje em dia. E se ficou alguma dúvida sua com relação a treino, manda nos comentários que eu te respondo na hora, beleza? Bom, pessoal, acabei de voltar do treino. Eu gosto de voltar do treino, tomar um solzinho. Hoje é feriado aqui em São Paulo, então vou dar uma relaxada. E por que a gente faz isso? O sol, cara, tem vitamina D. Então aqui não tem tanto a ver com a vida do ectomorfo, mas a vitamina D ajuda muito a produção de testosterona. Então para você vai ser muito bem-vindo. E aqui a gente vai pro segundo shake do dia. Eu vou tomar um outro shake igualzinho aquele de manhã, só que agora com whey protein. Bom, eu separei aqui também 4 erros que eu cometia muito quando eu comecei a fazer o processo de booking. Então esses erros assim são muito comuns. Então talvez se você já tentou, você pode ter cometido, ou se você ainda não tentou fazer um processo de booking, é muito bom você saber disso antes de começar, beleza? O primeiro erro muito comum que eu vejo muito ectomorfo cometendo, e eu fiz isso por muitos anos também, é o excesso de treino. Você tem que entender que principalmente o ectomorfo, ele tem dificuldade de ganhar músculo. Então se você fadiga o seu músculo constantemente no treino, você treina 6 vezes na semana, às vezes até 7 vezes na semana, vai ser muito difícil de você crescer, porque é no descanso que você consegue isso. E o corpo do ectomorfo tende a fadigar mais rápido. Então toma cuidado com o seu excesso de treino, tenta dar bastante descanso, porque é aí que você vai crescer. O segundo erro muito comum que eu vejo muita gente cometendo é o excesso de atividades. E aqui eu não tô falando necessariamente do treino, mas o ectomorfo ele tende a ser hiperativo. Então eu sou muito assim, você sempre tá se mexendo, você sempre tá trabalhando, mexendo no corpo, você sempre quer ir, sei lá, jogar um futebol, você quer fazer várias coisas, e isso vai justamente aumentar muito o seu gasto calórico ao longo do dia. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você calcula a sua taxa metabólica basal, que eu ensinei no começo do vídeo, e aí você gasta muito mais calorias do que você calculou previamente. Então toma cuidado com o excesso de atividades que você faz e tenta acalmar um pouco os seus ânimos, acalmar um pouco. Eu sei que é difícil, a gente tende a ser hiperativo, eu sou muito assim, mas isso vai te atrapalhar a conseguir fazer o superávit calórico, né, que é comer mais calorias do que você gasta, beleza? O terceiro erro, cara, é um que eu não sabia, e quando eu descobri isso mudou totalmente o jogo pra mim, que é treinar a perna. Por que eu digo isso? Cara, treinar a perna, não sei se você sabe, mas é o treino, na verdade, que o seu corpo libera mais hormônios. Então, quando você libera os hormônios no treino de perna, você libera isso não só pra sua perna, mas pro seu corpo inteiro. Então você produz mais testosterona se você treina a perna regularmente. Então eu tinha muita dificuldade de fazer isso, porque, cara, você sabe como é, provavelmente, se você é ectomorfo mesmo, você tem uma perna muito fina, que é natural, faz parte do seu biotipo, e você tem preguiça de treinar a perna. Eu, por muito tempo, sendo bem sincero, quando eu comecei lá atrás, eu não treinava nada de perna, e depois você começa a treinar a perna de verdade, fazendo progressão de carga, fazendo tudo certinho, você vai ver a diferença que vai fazer nos seus outros músculos. Então se você é ectomorfo, principalmente, treina a perna. O quarto e último erro que eu separei pra você é fugir dos exercícios compostos. Quais são eles? São os mais difíceis: agachamento livre, levantamento terra, só que eles são muito importantes, porque eles vão te dar volume no corpo, eles vão te fazer ter mais força quando você for fazer um treino isolado, e você não pode deixar de colocar eles no seu treino, porque senão o seu corpo ele vai estar sempre um pouco defasado, ele não vai ter a base necessária para que você construa os outros músculos. Bom, então agora eu vou dar uma relaxada aqui, vou tomar meu shake, vou terminar de tomar o sol, e a gente já vai partir pro almoço. Normalmente quando é final de semana, feriado, a gente usa para cozinhar e fazer a comida da semana, mas hoje, sinceramente, a gente tava com muita preguiça, então a gente foi no restaurante aqui do lado para comprar um PFão. Bom, pessoal, acabei de sentar aqui, eu vou mandar um almoço agora, que eu tô morrendo de fome. E a dica que eu queria te dar agora é com relação à alimentação. Então, muita gente acha que porque você tá em booking, você pode comer qualquer alimento. Você pode comer hambúrguer, você pode comer pizza, você pode comer japonês. E não é que você não pode, mas o que eu queria te deixar, uma outra dica, que é um outro erro que muita gente comete, é você achar que é só sobre a quantidade de calorias. Porque não é só sobre a quantidade de calorias, é sobre a qualidade dos alimentos também. Então toma cuidado com alimentos como pizza, hambúrguer, porque eles vão te dar a falsa sensação de que você atingiu a quantidade de macros que você precisava. Porque alimentos muito gordurosos como esse, eles vão te dar uma
saciedade muito grande. Então vai parecer que você tá totalmente... Vai parecer não, você vai estar totalmente cheio, só que é cheio de alimentos vazios. Então nada supera você comer um arroz, uma batata doce e um frango. Então uma dica muito legal que você pode implementar na sua dieta é deixar alimentos com muita gordura pro final do seu dia. Então nas últimas refeições. Não coloca no seu café da manhã, não coloca no seu almoço, porque eles vão te dar muita saciedade e pode dificultar o seu consumo dos outros macronutrientes que são muito importantes, que é a proteína e o carboidrato. Então eu fiz esse pratão de arroz, feijão e frango. Esse frango era do tamanho da minha mão praticamente e comi tudo. A Ectomorph não deixa comida no prato. Bom, pessoal, acabei de almoçar aqui, agora eu vou começar a trabalhar, eu tenho muita coisa de YouTube que eu quero fazer, edição de vídeo, roteiro, então dá um trabalhão fazer isso daqui. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que ajuda demais. Bom, mas antes de eu partir pro trabalho, eu separei uma sequência de dúvidas que eu tinha quando eu comecei a treinar. Eu também pesquisei muitos vídeos de YouTube, eu comecei a ir na aba de comentários e ver o que as pessoas estavam perguntando que não estavam sendo abordadas nos vídeos. E eu separei uma lista aqui de algumas perguntas muito básicas, mas que podem te ajudar e que talvez você não saiba. Bom, a primeira dúvida que eu vi muita gente fazendo é com relação à suplementação. Então, quais suplementos tomar nesse processo? Então aqui, cara, eu não acho que tem nada que é necessário você tomar, mas tem suplementos que ajudam no processo. Então são 3 que eu separei aqui. O primeiro é o Whey Protein, o segundo é o hipercalórico e o terceiro é a creatina. Desses 3, o que eu acho mais necessário você tomar é a creatina, porque ela é básica e tem vários estudos que comprovam a eficácia dela. Não sei se você sabe, mas a creatina é o suplemento com mais estudos científicos comprovando a eficácia dela. Então a creatina ela vai te ajudar com a força, vai te ajudar com a hipertrofia e vai te ajudar com a recuperação muscular. Então é bem importante, eu diria que não é essencial, mas é muito importante você tomar. Os outros 2, eu diria que é uma mão na roda. Ele ajuda muito, porque o Whey Protein vai ajudar você a bater a quantidade de proteínas e o hipercalórico vai ter um boom de carboidratos caso você tenha muita dificuldade para comer. Mas de nenhuma forma eles são necessários. Eles só vão vir, eles vão te ajudar muito quando você estiver tendo dificuldade para comer entre aspas, eles através de comida, entendeu? Se tiver essa dificuldade, eu acho que vale a pena para você. Bom, a próxima dúvida que eu vi muita gente falando aqui é com relação a cardio. Pode colocar o cardio? Não pode? O que eu te diria é o seguinte, pense em tudo que a gente falou até agora. Você é uma máquina de queimar caloria. Então quanto mais exercícios, mais atividades você coloca no seu dia, mais difícil vai ser para você bater a quantidade de calorias que você precisa comer no dia. Então eu que te faço uma pergunta, você acha que você é capaz de colocar um cardio e ainda assim comer mais calorias ainda? Porque a maior dificuldade que eu vejo que os ectomorfos têm é de comer, você precisa comer muita coisa. Então você é capaz de realmente colocar esse cardio, calcular a quantidade de calorias que você gasta naquele cardio diariamente e ainda assim superar quantas calorias você precisa comer para estar em superávit calórico? Se a resposta é sim, eu acho que o cardio é muito bem-vindo, porque o cardio não é importante só para o seu objetivo de ganhar músculo e ganhar peso, mas também para sua saúde. É muito importante você fazer o cardio. Mas o que eu te diria é, você tem que ter organização e calcular tudo isso que eu falei, porque senão você vai ser só mais um empecilho que vai te dificultar de chegar no seu objetivo, beleza? E a última pergunta, na verdade é uma dor que eu vejo que muita gente deixa nos comentários também, é que tem dificuldade de acompanhar esse gasto calórico. Então, tipo, você começa a fazer, você faz 1, 2, 3 dias bem, mas depois você acaba saindo porque você não consegue aderência, tipo assim, essa organização de você calcular quantas calorias você tem que comer é o mais difícil, na minha opinião é o mais difícil, porque você precisa calcular e você precisa fazer dia após dia por muito tempo para você ter resultado. Então uma dica que eu ia deixar para você é usar um aplicativo que eu já falei em vários outros vídeos meus e funciona muito para mim, que é o aplicativo Caloria. O que é esse aplicativo? Ele basicamente é um aplicativo que vai pegar tudo que eu passei para você aqui e te dar de mão beijada, porque ele vai calcular sua taxa metabólica basal, ele vai te fazer várias perguntas para entender melhor seu objetivo, então ele vai entender se você quer ganhar peso, se você quer perder gordura, através de várias perguntas que ele vai fazer para você, e aí basicamente você vai conseguir registrar todas as suas refeições nesse aplicativo. E o mais legal é que ele tem uma ferramenta de inteligência artificial que você consegue escanear qualquer coisa que você estiver comendo. Não precisa ser um rótulo, porque eu achava que precisava ser só um rótulo, mas você pode literalmente pegar um prato de comida que você tem, escanear, e ele vai te passar quantas calorias tem naquilo e quantos macros tem. Então, cara, ele é um aplicativo bem completo, ele funciona tanto para iOS quanto para Android, e testa para ver se funciona para você. Ele hoje é um aplicativo pago, mas eu acho que vale demais por todas as funcionalidades que ele tem. Mas uma coisa boa é que se você usar o cupom MARCHAN, você tem 50% de desconto na mensalidade e 3 dias grátis, beleza? Então testa lá, vê se funciona para você, mas de novo, o mais importante é você calcular suas calorias, independente se você vai fazer isso num pedaço de papel ou no aplicativo. O aplicativo só é uma forma mais fácil de você fazer. Bom, pessoal, tava trabalhando aqui até agora, então mostrar um pouco do backstage pra vocês. Eu fiz esse escritório aqui pra eu gravar esses conteúdos, então eu deixo aqui a luz artificial, porque já tá de noite. Eu hoje uso aqui como o meu estúdio, né, digamos assim, onde eu trabalho. E, cara, espero que você esteja gostando do vídeo. Demora muito pra editar, demora muito pra gravar, então é muito legal quando eu vejo o resultado que dá, beleza? E, cara, não sei porque me deu uma fome absurda, então me deu uma vontade de fazer um churrasco agora à noite por qualquer motivo. Então eu vou passar no mercado agora, vou comprar um bifão e vou mostrar pra vocês. Fui no mercado, comprei uma peça aí de 2 kg de bife ancho. E eu vou fazer agora, eu tô morrendo de fome, então eu vou comer uma janta muito simples, arroz, feijão, mesma coisa que eu comi no almoço,
eu peguei o suficiente para comer na janta também, só que eu vou fazer uma carninha. E uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender também é que não existe segredo. Muita gente acha que tem um segredo. Pô, tem aquele cara que deve fazer algum treino diferente, ele deve comer alguma coisa diferente, tem alguma coisa que ele tá fazendo que eu não tô fazendo. Mas, cara, a grande realidade é que na maioria das vezes as pessoas não têm a determinação para fazer as coisas com constância. Então, se você fizer tudo que eu te passei nesse vídeo por 3 meses, você vai ter resultado. Não tem segredo. Então, a melhor coisa que eu te digo e o melhor conselho que eu poderia te passar é: pega uma rotina que funciona para você e faz ela dia após dia. Não tenta fazer coisas mirabolantes que você não vai conseguir ter constância. Então, o segredo é esse: constância. Bom, os vizinhos realmente devem achar que eu sou louco, porque eu realmente fiz um churrasco, já era quase 7 da noite e, ficou absurdo. Eu adoro bife-ante, é uma das carnes que eu mais gosto. Não é recomendado comer de noite, né, mas eu acabei comendo mesmo assim. E olha o tamanho dessa peça, do tamanho da minha mão. Agora eu coloquei aí pra você ter uma comparação real. Eu acabei de deitar na cama aqui, eu tô extremamente cansado, e a última mensagem que eu queria deixar pra você é com relação ao sono. Eu menosprezei o sono por muito tempo na minha vida também, e depois que eu comecei a tomar cuidado com o meu sono, eu comecei a ter muito mais resultado na musculação. Então essa é uma dica que eu deixo pra você e uma regra muito simples que você pode implementar pra ter um sono melhor. É a regra do 3-2-1. Então 3 horas antes de dormir, você para de comer tudo. 2 horas antes de dormir, você para de beber qualquer coisa. E 1 hora antes de dormir, você para de mexer no celular, você para de ver as telas. Isso vai te ajudar demais a não só dormir no horário, mas ter um sono restaurador e um sono anabólico. Então é durante o sono que a gente cresce, não é durante a musculação. Então muita gente acha que você vai treinar e você vai comer e você tem um sono péssimo que você vai crescer. Você não vai, talvez você até cresça um pouco, mas depois que você começa a realmente tomar cuidado com o seu sono, você vai ver os resultados que você vai ter. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu espero ter agregado valor. Se ficou alguma dúvida com relação a qualquer ponto que eu passei aqui no vídeo, pode mandar nos comentários que eu respondo todos os comentários. E se você ainda tem alguma dúvida sobre bulking, sobre ectomorfo e qualquer um dos temas que eu passei hoje, manda nos comentários que eu vou te responder. E clica nesse vídeo que tá aparecendo pra você na tela, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor pra você. Até domingo que vem.